para a gente ir se harmonizando, entrando no clima já da palestra, né? Sintonizando também com os benfeitores espirituais. Queremos dar as boas-vindas a todos. Sintam-se bem acolhidos e em paz aqui nesta casa de Jesus. Nós vamos dar início então com a leitura de uma mensagem para a nossa reflexão. A mensagem tem como título Recomeçar. E ela diz assim: ninguém vive sem a bênção do recomeço. A árvore que tem os galhos podados a golpes de machado recomeça sem alarde o trabalho interior para gerar novos ramos a que a tornarão mais forte e mais bela. O mesmo ocorre com a alma humana. Não apenas os momentos de renascimento na carne e a morte do corpo físico constituem recomeços para o espírito imortal. Ao longo de cada existência no mundo, o homem depara-se com inúmeras situações que impõem a necessidade de recomeçar. Geralmente, apresentam-se na forma de aparentes derrotas e fracassos, decepções e quedas. Entretanto, longe de representar o aniquilamento inapelável, constituem convites da vida para que a criatura se fortaleça, reavaliando experiências e seguindo adiante. Portanto, seja qual for a circunstância aflitiva que te assinala nesse momento, não desfaleças e nem te revoltas. Se desistes da ação construtiva, anulas a oportunidade de crescimento. Se te precipitas, mergulhas na vala do remorso e do arrependimento. Refugia-te na prece e, sintonizando com o alto, recomeça a tua caminhada. O que fizestes no campo do bem compensará o que eventualmente tenhas cometido no terreno da sombra. A ação construtiva em favor dos mais necessitados é um medicamento que sana as dores da própria alma. Por isso, segue em paz, servindo e amando. Depois dessa fase, estarás mais forte e iluminado, caminhando em equilíbrio no encontro da felicidade espiritual. Essa mensagem consta no livro Novas Mensagens do Espírito Sheila. Queremos também anunciar que nós temos aqui na instituição o Clube do Livro. São obras espíritas, todo mês é um título diferente, com romances, é uma leitura diversificada, tem romances, tem livros de estudo, de mensagens, outros reflexivos, e o valor do clube é R$17, né? Então todo mês é um título inédito, e desse mês de outubro é esse aqui, Educação dos Sentimentos. E do mês de novembro é esse, O Homem do Bem, do escritor Richard Simonetti, do escritor paulista. Então, quem tiver interesse em fazer parte do Clube do Livro, pode depois conversar com o pessoal da recepção para saber quais são os encaminhamentos. O livro, né, passa a ser seu, né, à medida que você adentra como associado do Clube do Livro. Também um aviso em relação à mudança de horário, como agora nós temos horário de verão. Então, a partir do início de novembro, nós teremos então o horário a partir das 20 horas. Agora, à noite, nas quartas e domingos, é 19h30. Em novembro, início de novembro, já a primeira
palestra será a partir das 20 horas. À tarde, a palestra pública aqui na Casa Espírita é nas quartas, às 14 horas, permanece o mesmo horário, não tem mudanças. Então, antes de nós convidarmos o Dr. Fábio para iniciar a sua palestra de hoje, vamos fazer uma prece, na qual convidamos a todos para nos concentrarmos. Quem quiser fechar os olhos, sinta-se à vontade. E vamos então rogar a Deus nos auxilie nessa noite a entender os ensinamentos que vamos receber, para que possamos colocá-los em prática na nossa vida, em especial em torno do tema sobre a depressão. Possamos encontrar os recursos internos que nos auxiliem a caminhar com mais equilíbrio, mais esperança, mais otimismo, sem desanimarmos diante de dificuldades e obstáculos, mas crendo firmemente que somos capazes de superá-los, nos tornando mais fortes, como disse a mensagem, recomeçar. Que muita paz nos envolva, sintamos a energia benévola presente nesse ambiente. Que Deus, através de seus mensageiros, nos envolva a todos com muito amor. Que assim seja. Então, hoje à noite teremos uma palestra sobre a depressão, reflexões sobre a depressão, do nosso irmão Fábio, que é médico oncologista do CAPOM, Centro de Alta Complexidade em Oncologia, aqui de Juiz, centro esse que funciona junto ao Hospital Mentalidade. Ele é também coordenador desse centro e ele é expositor espírita, palestrante aqui da nossa cidade e da região. Então, Fábio, sinta-se à vontade para desenvolver esse tema sobre a depressão. Depois da sua fala, então, aqueles que quiserem fazer perguntas, darem também a sua contribuição, sintam-se à vontade, nós temos também esse espaço aqui nesta noite. Seja bem-vindo, tá? E fique à vontade. Não sei se você quer usar. Se quiser, está disponível. Se começarem a pegar no sono, eu começo a usar o microfone. Bom, boa noite a todos que atenderam gentilmente o convite da palestra dessa noite sobre um tema que é tão difícil, sobre um tema que toca tanto as nossas vidas, nosso dia a dia, e que nos possibilita entender um pouco mais tudo o que acontece conosco. Porque a depressão é um fenômeno que vem aumentando a cada dia e que vem assolando a humanidade cada vez mais. As estatísticas nos apontam que cerca de 20% da população mundial já passou ou irá passar por algum tipo de depressão, algum grau de depressão. Mas de onde nasce a depressão? O que é a depressão e por que ela surge nas nossas vidas, aparentemente com cada vez mais intensidade? Todos nós nos deparamos com mudanças no nosso cotidiano que às vezes se tornam difíceis de serem compreendidas. A nossa vida vai acelerando, a nossa vida vai ganhando proporções de pressa e de múltiplas atividades que vão tornando a nossa existência cada vez mais complexa e cada vez mais difícil. Eu sempre coloco que deve ser complicado ser adolescente nos dias de hoje, tamanha a quantidade de opções que nós temos hoje para a nossa vida. Como é complicado, nós temos que escolher. Nós temos que escolher qual é o nosso rumo, que caminho nós iremos tomar, sem errar,
sem a cobrança que nós nos fazemos todos os dias de estar fazendo o melhor, de sermos o mais destacado, o mais competente, a pessoa mais admirada dentro daquilo que a gente faz. Isso vai gerando síndromes. Então, um exemplo clássico que a gente pode dar é, um domingo, dia 19 de outubro, aniversário do município, então um feriado, né, que caiu num domingo, nós acordamos já com uma hora perdida, né, tentando nos adaptar a esse horário novo, e sentamos então para ler o jornal de domingo. Quando nós estamos lendo o jornal de domingo, já vai se formando uma fila no nosso pensamento de coisas que nós necessitamos fazer e que estão acumuladas. E aí nós começamos a pensar naqueles livros que nós não lemos, nós começamos a pensar na pilha de roupas que nós deveríamos lavar, no programa com os filhos, né, que nós nos comprometemos a fazer já há tanto tempo que, né, não conseguimos, no filme que nós gostaríamos de ter visto, na visita aos familiares que nós talvez deveríamos ter feito, nos amigos que nós deixamos de acessar, e a nossa mente vai gerando e vai criando um clima de angústia. Isso nós podemos chamar então da síndrome de falta de tempo, ou seja, parece que o tempo escorre por entre os nossos dedos, parece que o tempo vai passando tão rápido e nós não conseguimos nos dar conta e dar conta de tanto volume de tarefas e tantas coisas que nós gostaríamos de resolver. E aí isso vai nos gerando uma angústia, uma aflição que nos paralisa. Então nós temos dificuldade de lidar hoje com o tempo exatamente porque a quantidade de informações que nós recebemos, muito também graças à tecnologia, que nos possibilita hoje que nós estejamos online, recebendo mensagens que nós temos que responder a todo momento. Eu coloquei o WhatsApp agora no meu celular e confesso que é uma coisa que eu estou repensando, né? Eu não tenho Facebook, e eu já recebo minhas mensagens por SMS e às vezes a gente se vê aflito, né, pensando, vem cá, eu respondo ou não respondo? O que eu faço com isso? Né? E aí você está respondendo com aquilo, e aí tem a demanda de um filho que quer a tua atenção, o telefone que está tocando, o tempo que está passando, e aí eu volto a pensar, puxa vida, o jornal está aberto aqui e eu não consegui ler 2 páginas. Como é que nós lidamos com essa angústia, com essa aflição? Vamos parar para pensar em 5 situações aqui que eu quero que vocês reflitam. Primeira, você já se viu sofrendo por antecipação? Segundo, você tem dificuldades para dormir e acorda cansado? Terceiro, você sente com frequência dores de cabeça e dores no corpo, dores nas costas? Tudo isso, né, faz com que a gente você tem alterações de memória, já esqueci. Você tem alterações de memória com frequência? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, você certamente também está sofrendo de ansiedade. E ansiedade que um livro recente do psiquiatra Augusto Cury classifica como síndrome do pensamento acelerado, e que assola desde as crianças até os adultos. Por quê? Porque nós estamos sempre conectados, sempre com mil informações, e a gente não sabe o que fazer com tudo isso. A gente não sabe o que fazer com todas essas demandas que nós recebemos todos os dias e que acabam fazendo com que a gente gere angústia, gere aflição, gere ansiedade. Então, essa é a porta de entrada para a depressão, porque ao mesmo tempo que nós preenchemos a nossa vida com tantas tarefas, nós nos damos conta de que nós preenchemos a vida com muitas tarefas vazias, e que essas tarefas não nos trazem satisfação, não nos trazem prazer. E isso então vai confrontar o nosso conceito de felicidade, porque o que é felicidade? Nós buscamos a felicidade a todo momento, mas sem termos noção do que é realmente a felicidade.
Nós buscamos a felicidade como um objeto, como algo a ser conquistado, quando na verdade a felicidade ela é um processo. A felicidade ela se conquista quando nós finalmente descobrimos um objetivo para a nossa existência, uma finalidade para aquilo que nós estamos fazendo aqui na Terra hoje, nesse momento. Quando nós não temos um objetivo na nossa vida, quando a nossa vida não tem sentido, então nós temos e lidamos com um vazio existencial. E por incrível que pareça, então nós sentamos, paramos, olhamos para a nossa vida e vimos que a nossa vida é vazia, porque dentro dessas várias atividades e várias experiências que nós temos, nós não vivenciamos essa experiência, porque o nosso pensamento está sempre focado no futuro ou no passado, mas nunca no presente. E se nós não vivemos o presente, nós não conseguimos transformar então essas experiências em algo que vale a pena. No final do dia, nós chegamos e nos damos conta de que nós não temos nada para contar, nada de interessante para dizer nas nossas vidas, porque nós passamos o tempo todo o quê? Correndo, né? Fazendo atitudes automáticas e repetitivas. Então eu tenho que pagar a conta, eu tenho que correr atrás para levar meus filhos em determinada atividade, eu preciso cumprir as minhas tarefas de trabalho, eu preciso cumprir a demanda que eu tenho que ir no supermercado e fazer 1 milhão de atividades, e essas atividades acabam se tornando vazias, porque dentro disso nós não criamos espaço dentro do nosso dia para que nós tenhamos atividades onde nós podemos ter experiências que possam ser vividas. E é por isso que muitas pessoas acabam hoje tentando criar, se criou até um movimento que se chama slow, quer dizer, pisar no freio, para se tentar então buscar realmente um objetivo, um sentido para a nossa existência e para aquilo tudo que nós fazemos durante o nosso dia a dia. Então a depressão nasce no momento que nós nos deparamos com esse vazio existencial. E esse vazio existencial ele é preenchido como? Se diz que a felicidade ela está exatamente em nós termos um objetivo nas nossas vidas, sabermos aquilo que, o que acontece conosco, por que nos acordamos e mais, o que nos motiva a sair de casa e sair da cama todos os dias. Então, para que a gente possa descobrir tudo isso, nós precisamos encontrar espaço dentro da nossa existência, dentro do nosso dia a dia, onde a gente possa refletir, onde a gente possa olhar para o nosso íntimo, conhece-te a ti mesmo, e poder então analisar o que realmente é importante para nós, o que nos faz falta, como é que eu estou lidando e administrando o meu tempo em todas essas tarefas. E a gente vai se dar conta que a gente pode e deve se livrar de muitas coisas que são supérfluas e que são inúteis. Tem um estudo interessante que mostra, falando aí de tecnologia, o cientista ele criou um aplicativo na qual então ele avaliava a felicidade das pessoas, o que tornava as pessoas mais felizes. Mas no final ele acabou cruzando os dados e se deu conta que as pessoas são mais felizes quando elas estão com o pensamento focado no presente do que quando elas estão divagando, o pensamento longe. E geralmente quando a gente está divagando mentalmente, está com o pensamento longe, a gente está pensando em coisas diferentes e não está vivenciando o presente. E pasmem, 50% do nosso tempo nós passamos divagando mentalmente, nós não estamos aqui. Então quer dizer, muita gente aqui agora está na palestra e está pensando, o que está passando na TV lá em casa, o que o meu amigo está fazendo nesse exato momento, que tarefas que eu tenho amanhã para realizar no meu trabalho. Então focar no presente parece que nos torna mais felizes. Mas o que é ser feliz? Você pode me dizer que eu sou feliz quando eu como, uma torta de chocolate. Isso me torna muito feliz. Pode ser no primeiro pedaço. Quando você comer o segundo pedaço, já não vai ser mais tão feliz. O terceiro pedaço, eu vou dizer, puxa, tira essa torta da minha frente aqui que eu já enjoei. Então a felicidade, ela está linkada com o nosso sentimento de nós nos sentirmos úteis. E aí vejam quanto o conceito de imortalidade da alma e de vida após a morte e de reencarnação se torna aqui algo interessante, porque
porque começa a fazer com que a gente entenda o que nós estamos fazendo hoje aqui. O que eu estou fazendo aqui hoje no meu corpo, né? Eu volto a dizer sempre, né? Eu coloco nas minhas palestras, nós estamos sempre com o corpo que nós precisamos estar, na família que nós merecemos, na cidade que nós precisamos estar, com a profissão que eu tenho que ter, né? Exatamente porque essa é a minha necessidade existencial. Quando nós corremos atrás da felicidade nas coisas materiais, ou geralmente nós andamos como sonâmbulos por aí, sem saber qual é o nosso caminho, ou nós estamos correndo desenfreadamente atrás de algo que nós não sabemos, e levando então uma vida acelerada, andando em círculos, sem encontrar realmente a felicidade. Bom, a felicidade está num carro novo. Quando a gente compra um carro novo, logo em seguida a gente, né, curte aquilo, mas já passa. Está numa casa grande, ou enfim, onde está a nossa felicidade? E quando nós adquirimos então essas tão sonhadas coisas materiais, quando nós adquirimos posições de poder, posições de destaque na sociedade, e advém uma doença grave que pode levar a nossa vida ao fim. Do que vale isso? Do que vale todas essas conquistas e tudo aquilo que nós brigamos? Então vejam bem, a depressão vem exatamente no momento em que nós nos deparamos conosco mesmos, quando nós passamos por toda essa agitação e nos visualizamos sozinhos, e olhando para o nosso íntimo, a gente não consegue enxergar um objetivo para a nossa vida. Como é que a maioria das pessoas acaba orientando que deva se curar a depressão? Com algum tipo de atividade. E nós estamos numa casa espírita, vamos ir mais além. Uma atividade que possa focar na prática do bem, naquele conceito de caridade que nós aprendemos, né, com a doutrina e com os ensinamentos de Allan Kardec, que diz que caridade consiste no bem ao próximo, né, no trabalho pelo bem, na possibilidade que nós temos então de sermos indulgentes com as imperfeições dos outros, né, e principalmente perdoar ao nosso próximo. Isso transforma a nossa vida. Isso possibilita que nós possamos descobrir o que eu estou fazendo aqui. Porque se cada um fizer essa autorreflexão, vai começar a pensar, bom, eu voltei aqui para essa existência, eu uso sempre a Yara como exemplo, né, como professora, né, professora hoje é uma profissão que passa por muitas dificuldades. Mas será que isso é por acaso? Será que eu escolhi essa profissão por acaso? Será que eu sou médico por acaso? Será que eu me encontro em determinada situação por acaso? E por que eu passo por determinado sofrimento, enquanto tantas outras pessoas aí que não se preocupam com nada, não sofrem nada? Porque tudo isso tem relação também com as nossas outras existências. Porque dentro disso tudo, nós temos que nos dar conta que nós somos seres imperfeitos e que nós estamos aqui num aprendizado. Essa jornada é mais uma etapa de aprendizado, de tantas que nós vamos ter que viver e voltar aqui para continuar evoluindo e aprendendo. E esse aprendizado pode ser mais rápido e esse aprendizado pode ser mais lento, de acordo com o nosso livre-arbítrio, porque existe uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação. Então, quando as pessoas dizem, mas eu nunca fiz mal para ninguém, mas você fez o bem, ou você estava acomodado na poltrona da sua casa, esperando que a oportunidade de caridade aparecesse e caísse do céu? Porque a caridade, ela não é apenas a caridade material, mas é a caridade moral, que possibilita que a gente possa levar conforto para as pessoas que sofrem. E nós estamos falando aqui de depressão. Quantos passam por situação de depressão? Quantos se sentem sozinhos e isolados em meio à multidão, se escondendo atrás de relações que às vezes são relações superficiais e artificiais, criadas por tecnologia, porque tem medo do confrontamento direto, tem medo de poder conversar com as pessoas, tem medo do toque, tem medo das situações que vão nos expor e vão expor a nossa fragilidade. E como aqui a gente não quer se expor, porque a gente acha que tem que ser perfeito, porque a imagem de felicidade que nos passam é que a gente tem que ser eternamente jovem, né? Tem que ser bonito, saudável, rico, poderoso. Então ela não... Eu tenho que ser isso também.
que é, Edu? Magro. Magro. Esse é cabeludo. Essa noção de felicidade é uma noção que atinge. Se faz uma enquete entre as pessoas, né? Quem se acha bonito, né? Eu não gostaria de modificar nada no seu corpo. Tá, 1%, né? Os outros 99% da população gostariam de ter outro cabelo, outro nariz, ou ser mais alto, mais magro, mais, né? Enfim. Por que nós não estamos satisfeitos, né? Porque nós acabamos incorporando uma falsa necessidade e conceitos que não são verdadeiros, porque o conceito da felicidade está nas coisas simples, porque nós não paramos para nos dar conta de que às vezes nós temos momentos de tranquilidade, de paz, onde tudo está bem, onde nós temos a oportunidade de estar com a nossa saúde bem, as pessoas que nós amamos estão à nossa volta, né? Todo mundo está conseguindo levar a sua vida com uma dificuldade ou outra, mas estão ali, né? Então eu estou conseguindo trabalhar, eu estou conseguindo tocar os meus projetos em frente, e a gente pensa, mas que tédio, né? Como a vida é chata, não acontece nada de emocionante, porque nós criamos essas falsas ilusões, nós criamos essas falsas expectativas para quê? Nós corremos atrás do quê? Nós buscamos o quê? Quem de nós não está com a casa entulhada de quinquilharias que não servem para absolutamente nada? E quando a gente abre a porta e vê aquele, meu Deus, mas eu tenho que me livrar disso, né? Porque aquilo nos traz culpa. Então nós vamos para um outro sentimento que também é causador da depressão, a culpa. Nós nos cobramos, mas eu deveria, o doutor Fábio tem razão, eu deveria estar trabalhando com caridade. Então vou ver se logo eu começo a trabalhar com caridade. Teve uma senhora que me colocou um dia uma coisa bem legal. Ela disse, para começar a caridade, eu não preciso ter uma casa onde eu vá adotar 30 crianças carentes. Eu posso começar ajudando uma. Eu posso começar ajudando um idoso. Eu posso começar ajudando alguém que não sabe ler, escrever, aprender. Eu posso ajudar a consolar um amigo que precisa de ajuda. Né? Eu posso perdoar alguém. Né? E também trazer isso de bom para dentro de mim. Esses são ensinamentos cristãos. É isso que Jesus nos pediu, e esse é o ensinamento que Jesus nos deixou e que nós teimamos em não cumprir. Por quê? Porque nós não temos tempo. Você precisa começar uma dieta. Não tem tempo. Você precisa fazer ginástica. Quando? Então você precisa fazer terapia, ou você precisa arrumar um tempo para uma autorreflexão, um tempo onde você possa estar bem com os nossos pensamentos. Vamos para coisas mais simples. Tempo para orar, para agradecer. O Divaldo Franco colocava uma coisa bem interessante aqui. Arrumar esse tempo, criar esse espaço dentro da nossa vida é fundamental, porque isso nos coloca em sintonia com a espiritualidade e faz com que a gente possa fazer essa autorreflexão. Né? E ele brincava que, então, todos os dias ele agradecia e por tudo de bom, né, que a vida lhe proporcionava. Até que apareceu para ele a Joana de Angelis, que é a mentora espiritual dele, e disse para ele, mas é bacana isso, mas por que você também não agradece por tudo de ruim que não te aconteceu? E ele ficou pensando, é verdade, né? Isso também é importante, poderia na vinda para cá não ter chegado, né? Ter me acontecido algum acidente. Então, que bom que eu fui poupado de tudo isso, até porque nós vivemos num mundo que é extremamente violento, né? E todos os dias a gente vê os mortos aí nas estradas, em acidentes de trânsito, em crimes hediondos. Então, que bom, né? Então, vamos agradecer também aquilo de ruim que não nos aconteceu. Até que ele estava dando uma palestra, colocou isso na palestra e no final veio uma senhora e disse, Divaldo, mas falta uma coisa. O que falta? Falta a gente agradecer também por aquilo de ruim que nos aconteceu. Porque se aconteceu alguma coisa de ruim para a gente, é porque isso estava dentro da nossa necessidade e dentro da nossa programação evolutiva. Meu Deus, isso é o princípio da doutrina espírita, da reencarnação, né? Então, passou a agradecer também por tudo de ruim, né, que tivesse acontecido, porque isso também serve para o nosso aprendizado. Espera aí, então a gente está se dando conta de que nós passamos por dificuldades,
Será que foi por isso que Jesus nos disse que na vida tereis aflições? E quem de nós não tem? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Um mundo ainda imperfeito, um mundo ainda que é uma grande escola, onde nós, na nossa jornada evolutiva, estamos aqui para aprender. Todo mundo repete a velha frase: se eu soubesse hoje, né, o que eu sei, quanta coisa eu não teria feito, né, de errado. Porque nós estamos aqui para aprender. Se nós soubéssemos tudo de início, né, então provavelmente a gente não estaria aqui, estaria num lugar mais evoluído. Então esse é um lugar de aprendizado. E a oportunidade que Deus nos dá de nós estarmos nesse corpo hoje é uma oportunidade única. E que, se nós formos analisar, nós imploramos para estar aqui. Porque, voltando a falar de culpa, quando nós fazemos alguma coisa de errado, como é que nós anulamos essa culpa? Esquecendo, né? Tentando esquecer a culpa e preenchendo o vazio da nossa vida, comprando coisas, ou com bebidas alcoólicas, ou com drogas entorpecentes? Ou nós enfrentamos esse erro e transformamos isso em algo bom, com uma atitude que possa ser uma atitude de caridade, uma atitude que possa ser de bem ao próximo? Então isso transforma as nossas vidas, e é isso que Jesus queria dizer, que um gesto de amor cobre uma multidão de pecados, porque fazer o bem e trabalhar no bem transforma as nossas vidas. Então como é que nós podemos transformar as nossas vidas e as pessoas que estão à nossa volta? Entendendo esse conceito de ansiedade, reprogramando a nossa vida para as atividades do dia a dia, entendendo que, primeiro, nós temos que cuidar do nosso pensamento, né? Nós perdemos metade da nossa existência com queixas e reclamações. Por quê? Porque a gente começa a se dar conta, né? Meu Deus, quanta coisa errada tem no mundo, né? Quanta impunidade, quanta violência, né? Quantas pessoas que sofrem aí, enquanto outros têm tudo. Esse mundo é muito injusto, eu não tenho tempo para nada, o trânsito é uma droga, né? As coisas não funcionam, e aí eu começo a me queixar. E isso se torna um azedume e um mal-estar coletivo. E esse é o mal-estar atual da nossa civilização. A maneira como nós nos confrontamos com a nossa rotina e o nosso dia a dia. Quando, se nós entendermos que, esse é um mundo imperfeito, e nós estamos aqui para evoluir, e que a nossa missão é ajudar o crescimento do nosso planeta, ajudando as outras pessoas, nós vamos entender que vamos sim, né, acabar essa existência com muita coisa ainda a ser melhorada. Vamos precisar a cada momento de auxílio, de auxiliar o próximo, e que nós temos que, de uma vez por todas, pararmos de nos queixar, pararmos de reclamar da vida e sintonizarmos o nosso pensamento em coisas boas. Não faz diferença quando a gente vem na casa espírita, consegue receber todas essas emanações que são positivas, a gente não se sente melhor, mas a gente sai ali na porta, os nossos problemas estão nos esperando, nossos problemas estão esperando dentro de casa, né? E aí a gente precisa aprender a manter esse foco. E como é que se consegue isso? Com disciplina. Por isso que se diz que disciplina é liberdade, porque é a liberdade que nos dá de poder entender o nosso caminho e entender como nós podemos modificar a nossa existência. Será que é mais salutar eu ligar a TV no telejornal, ou às vezes em programas que nos bombardeiam, né, com a falsa ilusão de prazeres, que são prazeres basicamente instintivos? Ou será que não é mais salutar buscar uma boa leitura, né? Ou buscar a conversa com um amigo que seja um amigo positivo, aquelas pessoas que nos trazem bem, estudar, poder tentar aprender um pouco mais sobre a nossa vida e sobre a nossa existência. Então, como é que nós gerenciamos isso? Será que não é mais produtivo eu poder focar melhor na minha vida e no meu dia a dia, né, e poder controlar aquilo que eu faço e como eu ajo? Por exemplo, a fofoca, a maledicência. Será que eu preciso perder tanto tempo da minha vida e do meu dia falando mal dos outros, se queixando dos outros, invejando os outros?
achando que sempre que os outros têm é melhor, né, do que o que a gente tem. Então não vamos mais perder tempo na nossa existência. A gente já perde tempo demais. A gente perde tempo demais com divagação mental, perde tempo demais se queixando, perde tempo demais se preocupando com o futuro. 90% das nossas preocupações relacionadas com o futuro, e isso é estatístico, não acontecem. E as outras 10% das nossas preocupações com o futuro vão acontecer, mas diferente da maneira como nós imaginamos. Então, será que nós precisamos sofrer tanto por antecipação? Parem para pensar, façam uma lista, né? Tudo que a gente imaginou, meu Deus, vai acontecer isso e isso, e na verdade as coisas não acontecem. Então, aprender a viver o momento, porque dessa maneira nós conseguimos lidar com essa falsa impressão de tédio e vazio existencial. E mais, volto a frisar, a felicidade está basicamente em nós encontrarmos um sentido para a nossa vida. Porque por mais humilde, por mais subalterna, por mais que possa parecer insignificante a nossa posição ou a nossa profissão, nós fazemos parte de uma grande engrenagem, né? E às vezes pessoas recebem grandes missões e só fazem bobagem, metem os pés pelas mãos. Então, isso também faz parte do entendimento da nossa existência, né? Será que eu estou preparado para vir aqui e ser presidente da República? Né? Ou será que eu ainda não estou pronto e eu preciso, né, ir crescendo aos poucos até assumir posições que sejam posições mais importantes? Então, cada papel e cada posição ela é importante. Cada um tem a sua missão. E o objetivo que nós traçamos para a nossa existência vai fazer toda a diferença. Eu quero ser uma pessoa magra, bonita para sempre, rica e famosa, né? Então eu vou passar o resto da minha vida frustrado, né? Eu não vou conseguir, né, cumprir nada disso. Agora, se eu posso imaginar que eu possa ser uma pessoa de bem, né, no ambiente em que eu vivo, né, receber as pessoas com um sorriso, receber as pessoas com um bom dia, poder dizer para as pessoas e se preocupar com o que elas estão sentindo, poder transformar o ambiente que nós vivemos dentro da nossa família, né? E por isso que se coloca aqui, nós temos que amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo não é a pessoa que está sofrendo de vírus ebola lá na África, é também, mas o nosso próximo, mais próximo, é o nosso familiar, é a pessoa que está ao nosso lado, né, todos os dias e que precisa também da nossa compreensão, do nosso carinho, né? E esses ajustes, isso a reencarnação explica. Esses ajustes eles vêm dentro do ambiente familiar exatamente para que a gente possa então resolver essas questões. E por isso que a gente começa a entender relações de pais e filhos que não se dão, né? Provavelmente inimigos em outra existência, pessoas que se prejudicaram e que vêm aí para ajustar esse tipo de relação. Então a depressão nasce da nosso vazio existencial, do nosso tédio. É óbvio que a ciência descobre a cada dia problemas orgânicos que nós temos, toda a descoberta que se teve da noradrenalina, da serotonina, que são substâncias neuroquímicas produzidas pelo nosso cérebro e que controlam então o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Então, quando a gente come aquela torta de chocolate, a gente sente prazer, né? Porque libera serotonina. Quando a gente dá uma gargalhada, né? Quando a gente tem pequenos momentos de prazer. E por isso que os antidepressivos, então, também eles ajudam no sentido de modular um pouco, porque às vezes, gente, a gente está tão deprimido, a gente está tão para baixo, que a gente não consegue sair da cama, a gente não consegue se mexer, a gente não consegue ir mais trabalhar. Grande parte hoje das ausências de trabalho se caracterizam por quadros depressivos, né? A gente vê pessoas jovens que se curam do câncer e que chegam para a gente e dizem: doutor, eu estou tão deprimido com essa doença, eu não tenho mais condições de trabalhar. Aí tu olha lá, 25 anos de idade. Espera aí. Falta visualizar a vida de maneira diferente. Será que eu não posso olhar a vida? Bom, eu tive essa doença grave, mas que bom
né, que eu tive tratamento, que existem recursos, que eu pude ficar livre da doença, que eu posso continuar a minha existência. E mais, por que eu tive essa doença? Por que essa doença veio bater a minha porta e não na porta do meu vizinho? Né? Porque é a nossa necessidade, porque essa é a nossa necessidade de ajuste. Se hoje, com tudo o que acontece, tá? Com todas as doenças que nós temos, câncer, depressão, epidemias, o ser humano ainda faz o que faz, rouba, mata, vive com tanto descaso com relação ao próximo, o que seria da humanidade sem as doenças? Sem esses freios poderosíssimos que fazem com que a gente possa refletir sobre a nossa existência. Porque quando a coisa aperta, aí a gente para pensar. Porque é muito fácil ter fé quando tudo está bem, né? Eu acredito em tudo, eu tenho fé em tudo. Agora, quando as dificuldades aparecem, aí é que a nossa fé é testada. E aí a nossa reação frente a tudo isso qual é? Minha vida não tem mais sentido, porque agora, tudo isso vai me acontecer, não tem mais solução, ou peraí, eu posso pensar que, bom, se isso aconteceu para mim, é porque essa é a minha necessidade, é porque muitas vezes eu criei isso mentalmente. Eu conto aqui a história da paciente que chegou no consultório com câncer de mama e sempre muito sisuda, muito fechada. A primeira consulta, síndrome da pressa, eu atendi ela, vi o tipo de câncer, prescrevi o tratamento. Segunda consulta, ela voltou, tinha feito a quimioterapia. Meu Deus, ela se queixava de tudo, de tudo. Se você pegasse um compêndio de efeitos colaterais da quimioterapia, ela tinha tudo. E eu peguei o receituário e comecei. Remédio, então, para dor, para enjoo, para dor de cabeça, para cansaço. Eu estava lá no 20º item e eu disse, não, isso aqui não está certo, Eu tenho o papel para o lado e disse, vem cá. Me fala um pouquinho de ti. O que está te incomodando? Qual é o teu problema? Doutor, quando eu tinha 15 anos, meu pai se separou da minha mãe e foi viver com outra mulher. Um ano depois, ele se suicidou. E eu durante esse ano, tive muita raiva dele por ele ter se separado da minha mãe e eu não queria ver. Então, quando ele se suicidou, a nova mulher dele me ligou para dizer que a culpa dele ter se suicidado era minha, por eu não querer mais vê-lo. E eu carrego essa culpa por toda a minha vida. E aí vocês começam a entender onde surgem determinados tipos de câncer. E eu falei para ela, mas não está na hora de você se livrar dessa culpa? E ela regalou o olho e disse, como? Você tem que se perdoar. Primeira coisa, se perdoe. Segunda coisa, perdoe a essa pessoa que fez essa ligação. Porque ela é tão infeliz quanto você, ou talvez até mais. Por ela não compreender todo esse processo. Agora, você acha que com 15 anos, o sentimento de raiva não é um sentimento natural? Que você não possa sentir isso? Então se livre dessa culpa. Se livre dessa culpa, porque isso só vai te trazer mal. Já está mais que na hora de você se livrar disso. Eu preciso dizer assim, na terceira consulta ela voltou sem queixa nenhuma, sorrindo. E na quarta consulta ela trouxe a família para me conhecer, porque todos queriam saber o que eu tinha dito para ela, que modificou tanto a vida dela, porque ela é uma pessoa que todos conheciam por não sorrir. E de uma hora para outra ela voltou a sorrir. Então, quem cria a depressão? Mas quem é o responsável pela sua própria saúde? Somos nós. Então, a depressão tem que ser tratada sim com medicação, porque ela vai ajudar o paciente a sair da crise. E quantas pessoas às vezes nessas crises se colocam tão para baixo, não sabem lidar com essa dor e mais, não creem na continuidade da vida e acabam cometendo suicídio. Eu vi uma estatística esses dias que foi, a gente viu a ponte lá em São Francisco, a Golden Gate, que é tão bonita, é um cartão postal, e uma entrevista do guarda que faz a vigia da ponte. E diz que desde a inauguração de 1937 até hoje, já se suicidaram 1.600 pessoas naquela ponte. A gente olha a ponte, é tão bonita, não
dizendo, então, quantas pontes nós temos por aí? Por que as pessoas se suicidam? Por achar que a vida acaba aqui. E achar que, tirando a própria vida, elas vão eliminar a dor. Que decepção, né? Decepção para elas, decepção para suas famílias, quando elas descobrirem que não. Quando elas descobrirem que essa é apenas uma etapa. Quando elas descobrirem que elas imploraram para voltar, né? E nós espíritas brincamos que a fila de gente para voltar é enorme, né? Então que a gente tem que aproveitar bastante essa existência aqui, depois, quando a gente quiser voltar, talvez demore um pouquinho, né? E aproveitar essa existência ao máximo possível para a gente poder tirar dela todo o proveito que é necessário. E volto a frisar, buscando a felicidade nos momentos simples, nesses gestos que tanto nos fazem bem, de receber as pessoas com um abraço, com um carinho, né? Afinal, o toque é tão importante para a gente, né? Podermos transformar o nosso dia a dia. Quem sabe a gente não possa se livrar de tantas coisas que a gente tem, né? E que não precisa. Tantas culpas que nós carregamos. A gente se culpa por não estar estudando inglês, por não estar praticando uma atividade esportiva, por não ter mais tempo com os nossos filhos. Então vamos deixar de nos culpar e vamos agir. Agir buscando atividades presentes, focando no presente, e atividades que possam ter algum significado, né? Que possam transformar a vida das nossas pessoas que estão à nossa volta, nossos familiares, nossos filhos e a nossa própria existência. Então, a cura para a depressão passa, sim, pelo tratamento médico, pela possibilidade de nós buscarmos apoio psicológico, apoio da família e, fundamentalmente, também pela questão espiritual, buscando entender o sentido das nossas vidas, usando e abusando da oração como uma maneira que faça com que a gente possa sintonizar com a espiritualidade superior e receber, né, todas essas benesses. Existe um entendimento de que uma pessoa, quando adoece, recebe muito mais amparo espiritual naquele período que ela está doente do que às vezes durante toda a sua existência. Por quê? Porque naquele momento que ela está doente, ela se abre para receber todo esse auxílio. E quando a gente está na correria do dia a dia, a gente não tem tempo. Entendeu? A gente dorme de maneira automática, acorda de maneira automática, está sempre correndo, sempre se queixando e cria uma barreira, cria um escudo que não permite que a gente receba tudo isso. Então, até para receber essas coisas boas, nós temos que criar momentos no nosso dia onde a gente possa focar e receber tudo isso. E Deus nos manda tantos emissários, né? A gente recebe tanta gente boa que cruza o nosso caminho, né? Que às vezes a gente não se dá conta. Então, que a gente possa focar um pouco mais nisso. E lembrando, uma das causas da depressão também está ligada à obsessão, a espíritos desencarnados que convivem sim conosco, que estão aí entre nós e que a gente sente toda a sua influência e que podem estar sim, às vezes, querendo nos prejudicar. Porque se os vivos estão querendo nos prejudicar, se as pessoas que estão encarnadas estão querendo nos prejudicar, a gente vai ter a pretensão de achar que os desencarnados não estão? E como é que se protege com relação a isso? Pela nossa conduta moral, né? Pela nossa retidão, pelos nossos gestos. Ah, mas eu não consigo ser bom o tempo inteiro. Ninguém consegue. Mas ser espírita não é ser perfeito. Ser espírita é tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, entendendo que dentro desse processo evolutivo eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha parte espiritual, porque quem adoece é o espírito, não é o corpo. O corpo acaba sofrendo toda essa carga negativa e adoecendo junto também. Então nós precisamos equilibrar a nossa parte espiritual e usar todo o nosso conhecimento, e é por isso que estudar faz tão bem, é por isso que aprender coisas novas, aprender, entender o sentido da nossa existência e ter uma fé, ter esperança, porque as pessoas que vivem sem esperança, elas estão condenadas a
ao vazio, ao completo, né, desentendimento de tudo que acontece. Para finalizar, eu gostaria então de deixar uma frase de Chico Xavier, já que esse é o nome da casa, que nos diz que tudo aquilo que nós criamos para nós e que é desnecessário acaba se transformando em aflição e em depressão. Então, será que nós precisamos criar realmente tantas dificuldades como nós criamos? E será que nós precisamos realmente tantas coisas e tantas coisas que nós ambicionamos e que na verdade só nos trazem perturbação, angústia e ansiedade? Que a gente possa refletir sobre tudo isso, que a gente possa refletir sobre a possibilidade de nós termos uma vida mais simples, mais humilde, né, mais voltada para o nosso íntimo, e sem dúvida nós vamos estar nos protegendo desse grande mal que hoje assola a humanidade, que é a ansiedade e que é a depressão. Esse é o meu recado na noite de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, e como é de praxe nas minhas palestras, a gente abre agora então para perguntas de mais diferentes tipos, para que as pessoas também possam compartilhar um pouco aqui com a gente a sua experiência. Obrigado, uma boa noite. Eu queria saber uma coisa, uma pergunta. Antes você falou da fila que está grande para querer voltar, né? E aonde que estão essas pessoas? Essas pessoas estão no plano espiritual. Nós temos uma visão da vida ainda muito física, né? Basta a gente parar para pensar. A gente sabe que existe o ar, né? Mas a gente vê o ar, a gente toca o ar, mas a gente acredita que ele existe, né? Então, existe, né, todos nós, na verdade, o mundo real é o mundo espiritual. Nós estamos aqui encarnados num corpo físico, porque esse é o mundo físico. E nós precisamos, então, desse corpo para poder, né, viver aqui e desenvolver as nossas atividades aqui. Aliás, corpo que nos dá bastante trabalho, né? Das 24 horas nós precisamos dormir umas 8, né? Fora isso, nós precisamos nos alimentar, precisamos, né, gastar horas com a nossa higiene. Então, no nosso dia mesmo, sobra pouco tempo para desenvolver todas as nossas atividades. Então, quando a gente parte dessa existência, né, deixa o nosso corpo para trás, que na verdade nos foi emprestado, não o corpo material, essa matéria volta a compor a matéria, né, e nós retornamos na nossa essência e continuamos sendo quem exatamente nós somos. Não sendo a mesma pessoa, com os mesmos valores e os nossos mesmos pensamentos e nossas mesmas conquistas. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, né, isso permanece. E por isso que é tão importante, por exemplo, quando uma pessoa aprende a ler e a escrever com 80 anos. Né? A pessoa diz, mas com 80 anos o que adianta? Por isso que é tão importante uma pessoa, antes de partir, se livrar dos vícios. Doutor, mas ele tem câncer de pulmão, agora deixa ele fumar. Né? Não. Depois ele vai sair desse corpo e vai voltar, vai permanecer com esse vício, provavelmente então vai tentar, né, obsediar as pessoas que fumam para poder continuar sustentando esse vício. Então, nesse plano espiritual, nós nos damos conta das nossas outras existências, qual é o sentido da nossa existência aqui. Eu sempre brinco que a gente chega lá e vão ver o nosso extrato, né? E a gente vai ter conta do nosso extrato, tudo que a gente fez ali, e vai ver se o extrato pelo menos ficou um pouquinho positivo, ou se a gente se endividou um pouco mais, e aí volta para a fila, né, em outra situação. E isso é uma coisa que é justa. A justiça divina está aí. Não existe o paraíso de contemplação ou o inferno do castigo eterno, porque isso não seria justo. A justiça está. Se eu fiz alguma coisa de errado, então eu preciso resgatar. Bom, eu fui um político que desviei de dinheiro da merenda escolar, né? É justo que eu volte na próxima encarnação como estudante da escola pública e não vai ter comida, porque algum político também vai ter desviado, mas isso é justo, né? E que eu possa entender esse processo. Eu me suicidei um dia
tiro na cabeça, então é justo que provavelmente eu volte e que na mesma idade eu passe por um processo de câncer no cérebro e venha a desencarnar por causa desse câncer. Porque aí eu vou implorar pela minha vida, eu vou valorizar o quanto a minha vida é importante. Então isso são lições, não existem castigos. Se não seria justo um câncer numa criança, o que ela fez para passar por isso? Aí a nossa outra existência que explica isso. E é por isso que tem tanta gente boa, às vezes por aí padecendo, já está resgatando, né? E tem tanta gente aí má e que não sofre absolutamente nada. Agora, porque a gente tem a ilusão de que as pessoas que fazem tudo isso dormem tranquilas, né? Põem a cabeça no travesseiro e dormem tranquilas. A consciência sempre vai cobrar um preço. Doutor, tem um ditado que diz assim: aqui tu fala, aqui tu paga. É um momento de falar. E que realmente isso aí não é verdade. Não teria sentido, né? Os teus atos, todos eles, tendo atos bons ou atos ruins, tinham que serem julgados ou executados, digamos, somente nessa existência. Mas se paga. Eu estava conversando agora de tarde ali, né? Com alguém dizendo que eu queria ter nascido lá em 1700, 1800 na Europa. Eu disse: quem disse que tu não nasceu? Quem disse que você não viveu isso? Então talvez se pague aqui, mas em outra existência, entende? Não na mesma, porque é muito pouco tempo. É que a gente tem aquela pretensão, né? 70 anos, né? 80 anos eu vou viver, é um tempão, né? O astro mais distante que nós conseguimos enxergar, né? O telescópio mais potente, ele está a 1 bilhão de anos-luz daqui. Então você imagina que aquela imagem, né, viajou 1 bilhão de anos na velocidade da luz para que a gente possa enxergá-la. A gente não tem ideia do que é isso. Então achar que com 80 anos a gente vai poder tudo, não. Nós vamos voltar aqui tantas e tantas vezes quanto for necessário para que a gente possa então resgatar isso e quitar toda essa vida. Lá. Doutor, como tratar a realidade que a demanda do nascimento é maior que o óbito, nessa mesma sequência? Porque existe o nosso planeta ainda. O nosso planeta ainda tem muito espaço, né? Existe uma ideia de que o mundo comportaria 21 bilhões de habitantes, né? Que essa seria a quantidade de espíritos que poderiam ainda reencarnar aqui quando nós tivermos infraestrutura para tanto, porque na minha lógica, por enquanto, já está bem lotado, né? Mas certamente assim, o planeta vai evoluir, né? E aí a possibilidade de que essas pessoas possam, por isso que a população vai crescendo, exatamente, porque nós temos espaço, nós temos, basta ver a distância entre uma cidade e outra, né? Então haveria espaço, mas aí com todos os problemas de alimento, né, de toda a infraestrutura, água que nós precisamos, mas existe água, nós estamos maltratando o planeta, e o planeta está então cobrando o seu preço. É por isso que aqui chove granizo e em São Paulo não tem chuva. No aspecto de alma carrega para o nascimento do novo ser. Aspecto da reencarnação. Né? A pessoa está nascendo, deve estar no lugar já de uma outra, no sentido assim de que se está nascendo pessoa, é preciso que desapareça alguém? Não. Ou teria um estoque de alma? Não. Morrem. O estoque é grande, a fila é grande. E olha, a gente se preocupa tanto com a morte, mas a estatística é que morrem no planeta, se não me engano, 7 pessoas por segundo. Então quer dizer que nesses segundinhos aqui já foram uns 20 ou 30. Né? Então é um contingente de espíritos que precisam reencarnar muito grande, né? Que estão em espiritualidade esperando essa chance. E isso tem que acompanhar o quê? A evolução do planeta. Né? E nós temos que entender que nesse planeta, para que possa ser justo, vão reencarnar espíritos muito pouco evoluídos, que são os espíritos que às vezes estão aí praticamente vivendo como animais selvagens, né? Que são os espíritos violentos, agressivos, né? Com uma maldade inata, mas estão recebendo talvez uma última oportunidade
humanidade, né? E que a gente sabe que se o planeta evoluir, talvez eles não venham mais para cá, eles tenham que ir para outros planetas inferiores, e também espíritos que vêm para ajudar a humanidade nesse impulso. Quem trabalha com educação, principalmente em crianças, nota isso. As crianças não estão vindo mais maduras, as crianças não estão diferentes, o que a gente chama de crianças índio, então elas são crianças mais contestadoras, mais agitadas, muito mais espertas. Por quê? Porque elas não podem ter a inocência que nós tínhamos na nossa infância, porque elas vão ser devoradas por esse planeta. Então elas têm que vir mais preparadas, e elas estão vindo preparadas até do ponto de vista físico, né? Hoje você vê jovens de 1,90, né? Então isso é a evolução do planeta, e à medida que o planeta vai evoluindo, então vai permitindo que novos espíritos possam vir para cá, no auxílio ao planeta e também na necessidade que esses espíritos venham para evoluir, cada um com a sua necessidade evolutiva. Então tem pessoas que vão vir aqui para ficar aqui pouquíssimo tempo, porque ainda não estão preparadas. Porque como é que a gente resgata o que a gente precisa? A gente pode resgatar pela dor. Então eu venho passar aqui por uma situação de extrema miséria, ignorância, doença, mutilação, né? Algum problema grave, ou eu posso já estar num nível um pouquinho melhor e vir para cá tentar resgatar através do trabalho, né? Através de obras do bem que possam ajudar outras pessoas. Então isso também é levado em consideração. Mas a filha é grande. Então surgindo novos espíritos, Deus não fala na produção. Claro, de acordo com a nossa noção parca aí do que é o infinito. Fábio, que tu precisa ficar doente fisicamente para saber que tu está espiritualmente doente? Não, se a gente parar para pensar em as doenças psíquicas, né? Você pensar em esquizofrenia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, né? Transtorno bipolar, né? Isso são doenças espirituais que acabam desencadeando o quê? Problemas psíquicos e às vezes em pessoas com corpos perfeitos. Né? Então, é por isso que quem adoece é o espírito, né? E não apenas o corpo. O corpo é um reflexo daquilo que você faz. Câncer de pulmão, ninguém nunca fumou. Porque provavelmente fumou muito em outra existência. Se não vem para passar por câncer de pulmão, bom, nós estamos numa época de alergias, aí asmas, né? A pessoa falta o fôlego, né? Porque tinha um pulmão bom, e o que ela fez com o seu pulmão? Então ela vai sofrer eternamente, nada é para sempre, né? Nem a alegria e nem o sofrimento. Mas isso é que nos conforta. O grande conforto da doutrina espírita é nos colocar a possibilidade de que a gente sempre possa fazer melhor, que a gente sempre possa resgatar aquilo que a gente fez de errado, que a gente sempre possa voltar aqui e reparar o mal que a gente tenha cometido. E isso é justo, né? Porque senão seria tudo muito vão, tudo muito vazio. E parem para pensar, se a gente sabe, né, que nós somos imortais, então a gente passa a cuidar de nós mesmos também de uma maneira melhor. Porque, né, por que eu vou acabar comigo e me agredir se eu estou precisando viver e poder então utilizar essa existência? Na época do cristianismo, o heróico lá era se sacrificar, né, pelo cristianismo, por Jesus. Então eles morriam no Coliseu, né? Hoje o sacrifício é viver por Jesus. E é isso que ele espera de nós, que a gente tenha uma vida focada no Cristo. Então, só mais uma perguntinha, se não só eu. Assim, por exemplo, se uma criança, na hora que ela é concebida, que recebe o espírito, ou na hora que nasce? Sim, não, desde a concepção. Por isso que muitas vezes os abortos, né, são utilizados também para que alguns espíritos ainda extremamente selvagens, inferiorizados, possam começar a ter um pouco da jornada evolutiva. Então, no momento da concepção, o espírito já é acoplado ali, né, naquele gameta, né, que é formado, e ele vai acompanhando o céu. Na verdade, o espírito escolhe. Alguns.
Outros estão tão brutalizados que é compulsório. Você vem para poder já começar a espiar. E a gente pode, por exemplo, desejar, como eu estou com a minha nora, que está esperando o bebê, a gente pode orar, desejar que a tua criança venha com um espírito bom. Isso vem, você sabe que é de acordo com, já existe um planejamento, né, espiritual com relação a isso. O que a gente pode amar. Né? O amor, né, certamente vai possibilitar que tudo possa funcionar bem, tudo possa ocorrer bem. Né? De qualquer maneira, e é isso que a gente tem que colocar, por mais que a pessoa possa nascer com alguma doença, com alguma imperfeição, com qualquer dificuldade, o amor, né, transforma isso. A história que se conta é de uma mãe que teve 5 filhos e o filho mais problemático, aquela mãe amou tanto esse filho, né, teve tanta dedicação ao filho, deu um exemplo tão positivo para o filho, e o filho depois se tornou missionário. Essa é a história de Santo Agostinho. Então, às vezes, o próprio amor da mãe consegue transformar um espírito que tenha vindo com alguma tendência ruim. Mais alguém? Vá. Desde que você consiga colocar uma interatividade para fora, com a atividade física, trabalhando, estudando, que seja, e você acaba, muitas vezes, sendo sozinho, né? A solidão pode desencadear a depressão. Mas esse tipo de pessoas, não usa carne para isso, você carrega, depois que você carrega. Eu acho que talvez sim, mas nós temos que entender que nós temos o livre-arbítrio. E sempre é possível você transformar isso, né? Tentando levar a vida da melhor maneira possível. Então, se você sofre com a solidão, vá trabalhar na prática do bem e na caridade com tantas pessoas que sofrem. Quantas crianças mergulhadas aí na droga, abandonadas, pessoas doentes nos hospitais. Então, o estar sozinho, né, é porque nós ainda buscamos algum tipo de companhia para satisfazer as nossas paixões e os nossos prazeres. E é por isso que a gente busca emoções como esportes radicais, né, ou às vezes preencher esse vazio com substâncias químicas, quando na verdade focar na prática do bem, no amor e na caridade é que vai ser a nossa grande libertação. Nós vamos pegar em exemplos da humanidade, Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, né? Será que elas se sentiam sozinhas? Sem nunca terem casado, sem nunca terem filhos, sem nunca terem famílias, né? Então, a solidão somos nós que construímos. Então, se você às vezes vem para passar por isso, você pode modificar isso pelas suas atitudes e a maneira como você vai conduzir a sua vida. Administrando o meio tempo. Quer falar? Até que ponto, doutor, uma pessoa ceifar sua vida suicidando? Numa próxima encarnação, até quais são os efeitos deletérios desse ato que ela teve? Ela teve um livre-arbítrio e optou por ceifar sua própria vida. Na próxima reencarnação, ela interrompe anulando tudo que ela fez e voltando. Não, nada se anula. Nada se anula. Tudo que se fez de bom, isso é levado na contabilidade. Só que você vai ter que prestar contas, né, do que você fez com o dom máximo que foi a possibilidade dessa existência. Então, certamente você vai ter que resgatar isso. Então, primeiro, que você vai passar por um grande período de necessidade de reajuste, isso no plano espiritual, até você se reencontrar, porque você feriu uma lei natural, né, que é a lei da vida. Isso, né, realmente traz repercussões muito sérias. Então, até você conseguir se reajustar, até você conseguir ter uma oportunidade de voltar, e veja bem, se tem tanta gente querendo voltar, né, você teve a oportunidade e não utilizou. Então, para você poder voltar, às vezes você vai voltar em situações de extrema necessidade, de extremo sofrimento, para poder resgatar isso. O exemplo que eu coloquei de você cometer suicídio com um tiro
cabeça, depois você voltar para passar, né, por um tumor no cérebro e acabar desencarnando e aprendendo a valorizar tudo isso. Essa é a lei natural das coisas e essa é a justiça. Creio eu que depois que a pessoa desencarne, então, na segunda vez lá no INSA, ela possa então estar aqui e aí sim prosseguir o seu caminho. Mas é necessário esse ajuste. Sabe, a depressão nas crianças, qual seria a causa e também, assim, o papel da família diante desse quadro? Hoje nós temos que ter dois cuidados fundamentais, porque nós temos tanto as causas da existência atual, e isso está muito ligado à questão da tecnologia, e disso que eu falei, né, dessa síndrome do pensamento acelerado, porque nós estamos substituindo o nosso tempo com os nossos filhos pela televisão e pelo computador. Então nós acabamos deixando as crianças em frente ao computador quase como se fosse uma babá, porque ele está ali hipnotizado e ele não nos incomoda. Só que isso tem gerado nas crianças, desde distúrbios da visão, estarem forçando muita visão cedo, até mesmo toda a questão da ansiedade, né, que vai levar também a uma depressão. Por quê? Porque ela, desde muito cedo, está se acostumando com aquele ritmo, com aquele bombardeamento de informações, né, e não está recebendo o que ela precisa, que é o seu desenvolvimento intelectual através de atividades lúdicas. Então nós precisamos focar nas crianças mais